A CBF desmembrou na tarde de ontem a tabela oficial da Série B do Campeonato Brasileiro, com início previsto para o dia 19 de abril. Na primeira partida, o Bugre terá pela frente o Vila Nova em Goiânia. Já a estreia no Brinco de Ouro é na rodada seguinte contra a Chapecoense, duelo que marcará o reencontro de Humberto Louser com a torcida bugrina. O primeiro derby campineiro está previsto para acontecer entre os dias 28 e 30 de junho no Brinco, em duelo válido pela 13ª rodada. Mas antes de pensar no Campeonato Brasileiro, o Guarani precisa focar no duelo decisivo deste domingo contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista. E apesar da ameaça pelo rebaixamento, o Bugre entra nessa última rodada dependendo apenas de si. Eu acho que a gente tem que pensar só no nosso trabalho, né, na nossa parte, né, porque é o que está dentro do nosso alcance. Então, lógico que tem uma preocupação, mas como só depende de nós, né, eu acho que esse ponto é o mais importante. Né, a gente tem que focar apenas no nosso trabalho, apenas no nosso jogo e deixar a parte externa lá, o que vier a acontecer, não possa estar interferindo no nosso trabalho. No Guarani, desde o início da temporada, Vladimir foi conquistando aos poucos seu espaço. Com a lesão de Pegorari, o goleiro passou a ser reserva imediato de Douglas Borges no começo do estadual. Foram 5 jogos no banco, até que veio a primeira oportunidade contra a Inter de Limeira na 6ª rodada. Vladimir faz uma defesa fantástica para salvar o Guarani! E apesar da derrota naquele jogo, Vladimir teve boa atuação, que fez com que o goleiro continuasse como titular nas rodadas seguintes. Experiência e tranquilidade que não vem de hoje e que ele espera passar para os mais jovens na decisão do próximo domingo. Eu sempre falo, faça o seu melhor, tente fazer sempre o seu melhor e tente ajudar o seu companheiro, porque só assim que você vai tentar conseguir um resultado positivo. Não se apegue em pensamentos ruins, até mesmo porque quando eu vou pensar no meu passado, eu penso só nas coisas positivas, que são muitas coisas positivas. Né? A gente sabe sim que é um peso na carreira, a gente sabe que é uma mancha, assim, mas, como eu falei, você tem que tentar sempre fazer o seu melhor para que você consiga ter o seu sucesso. A gente tem que fazer a nossa parte e vamos fazer a nossa parte para que a gente possa sair daqui no domingo comemorando, né, e dando uma grande alegria para a nação. Com apenas uma vitória nas 11 primeiras rodadas, o Guarani fará sua pior campanha no Paulistão desde que retornou à elite do estadual. Ciente disso, o elenco e comissão técnica esperam, pelo menos, conseguir assegurar a permanência da equipe na Série A1 do Campeonato Paulista. Acho que a gente tem que entender o peso da camisa, né, em primeiro lugar, entender a situação que a gente está vivendo, que a gente está passando aqui no clube, e fazer sempre o nosso melhor. Se por um lado o Vladimir está confirmado para o duelo de domingo, por outro o atacante Derek segue como dúvida. O jogador, que tem negociações avançadas com o Atlético Goianiense, também foi sondado pelo Santos nos últimos dias. Derek teria ficado balançado com essa nova possibilidade, mas a tendência no momento é que ele aceite a proposta da equipe goiana. O que pesa a favor do Dragão é o relacionamento entre as duas diretorias, que também negociam transferências de outros jogadores, como o atacante Ayrton e o volante Raudinei. O que pesa aí é o nome do Santos, né? O Santos vai disputar a Série B e está balançando o Derek em servir a equipe do Santos. Atlético Goianiense está na parada, existe, como disse aí o Vinícius Abarca na reportagem, relacionamento das duas diretorias, mas a vontade do jogador tem que ser respeitada, né? A vontade dele qual que é? Santos. Então, sabe por quê? Eu vou te explicar. E eu também, na posição do Derek, escolheria o Santos. Claro que a proporção da negociação deve ser praticamente a mesma, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Mas por que o Santos? Porque o Santos ele vai fazer um campeonato de acesso, de título ou não, na Série B. E o Atlético Goianiense na Série A vai fazer um campeonato de permanência. Né? E aí nós estamos falando do Santos Futebol Clube. Eu também escolheria o Santos. Se tivesse que, né, e aí, decide, é o atleta que decide. Porque a última palavra sempre tem que ser do atleta. Eu sempre pensei dessa forma. E acho que tem que ser assim que funciona. Porque não adianta o cara vai para lá com a cabeça num outro. Né? Vai atrapalhar.
Vai atrapalhar o time, vai atrapalhar a vida do atleta, vai atrapalhar o empresário. Então, se o atleta quer ir para o Santos, vá para o Santos. E acho que seria uma ótima contratação do alvinegro praiano. O que pode pegar aí é que existe nessa transação um jogador que está sendo incluído, que é o Ayrton, atacante que pertence ao Dragão e que viria nessa negociação mais uma compensação financeira. No caso, se ele for para o Santos tem que fazer essa compensação financeira em dobro. Sim. Porque aí não tem, a menos que o Santos coloque algum jogador, né? Não sei se tem lá algum jogador que seja interessante para o Guarani para a disputa da Série B. O Santos vai disputar o mesmo campeonato que o Guarani. Não vai, é diferente do Dragão. O Dragão vai disputar a Série A, o Guarani vai disputar a Série B. Então mandar o Ayrton para o Guarani para o Dragão não significa nada. Agora, para o Santos, mandar algum jogador para o Guarani, aí é alimentar, reforçar o concorrente. Mas o Derek não vai reforçar o concorrente também? O Derek também está indo para o Santos. Aí é questão de negociação, pô. É certo. Ó, tem esse jogador aqui, interessa? Ah, interessa. Ah, não interessa. Então, parte financeira. Eu, na posição do Guarani, eu não quero jogador, não. Vamos fazer a parte financeira e está tudo certo. Que é muito melhor, porque aí você vai no mercado e escolhe aquilo que você está precisando. Não, e o Santos vai deixar algum jogador, por exemplo, que está nos planos, vir para o Guarani? Claro que não. Como está acontecendo no Atlético Goianiense. Esse Ayrton aí está fora dos planos. Não, vamos fazer uma negociação, vamos colocar o Ayrton. No Santos vai ser a diferença é essa. Mas o Santos tem muito jogador de qualidade também. O Guarani vai precisar de zagueiro. Poderia trazer o Joaquim, né? Aí ficaria bom. Ficaria ótimo. É difícil você convencer, né? Então. Como é que chama aquele menino, CH, que é aquele zagueiro do Santos que machucou e agora voltou? Como é que chama? Um grandão. Aquele moleque é bom jogador, hein? Esqueci o nome dele agora. E tá lá meio que, né? O Santos contratou o zagueiro, tem o Messias, tem, né, a galera lá. Mas esse menino aí é o menino da base. Subiu no profissional, talentosíssimo. Vou puxar o nome dele aqui e já falo. Seria uma ótima para o Guarani. Tá voltou de contusão, já estreou, né? Tá participando lá dos treinamentos, mas não está sendo utilizado. Seria uma boa. Vamos lá, CH, falando do Guarani, que tem uma missão dura pela frente em vencer o Red Bull Bragantino. Ontem, já vamos falar desse jogo, para vir com o time titular, vai comprometer o Red Bull Bragantino na Libertadores, porque ele perdeu o jogo ontem, lá no Rio de Janeiro, placar de 2-1, e agora tem que reverter essa vantagem, ou minimamente levar para pênaltis, na quarta-feira da semana que vem, em Bragança Paulista. E aí, facilitou a vida do Guarani ou não? Não. Pode vir qualquer time de Bragança Paulista para domingo. Sabe por quê? Primeiro que não tem jogador perna de pau no Bragantino. Seja sub-23, seja reserva ou titular. Começa por aí. Segundo, o problema é o Guarani, é o desempenho do time. Quem vai estar à disposição do professor Claudinei? O time não desempenha. Mais uma semana cheia de trabalho. Eu estou torcendo muito para que o Guarani ganhe bem o jogo de domingo. Essa é a minha torcida de coração. Mas eu não consigo acreditar nisso. Não é? O conceito do treinador é equivocado. Ele mexe errado, escala errado e o time não desempenha, não vibra. Agora, tem esses fatores que podem ou não ajudar. Eu vou falar o que eu disse segunda, terça, quarta e vou repetir hoje. Os adversários, né, Santo André e Ituano, na minha opinião, não farão a parte dele. Então, vai depender muito, na minha opinião, tá? E tudo isso no campo teórico, vai depender muito pouco do Guarani. Eu também acho que não perde o jogo domingo. Agora, acreditar, o Guarani vai entrar em campo, diferente, peso da camisa, esse discurso aí, né, politicamente correto do Vladimir, que tem que falar isso mesmo, né? Não poderia dizer outra coisa. É um discurso protocolar, né? É o que se espera de um cara experiente, está lá colocando, né, panos quentes, aquela coisa toda, jogando todo mundo para cima. Mas ele fala grosso, hein? Fala Vladimir bonito. Fala grosso. Fala bonito. Fala grosso, Fala bonito, né? Um cara inteligente, tudo. Mas eu quero ver na prática. Na prática, como é que vai ser o desempenho do time. Seja com esse ou com aquele. Os jogadores têm aí mais uma oportunidade de mostrar aos críticos,
não é? Que eles têm capacidade, que eles conseguem fazer diferente, que eles conseguem que a torcida pelo menos os respeite. Porque até agora, até o presente momento, todo o trabalho desenvolvido no Campeonato Paulista não deixa a torcida e ninguém confiantes para domingo. O zagueiro é o Jair. Jair. Menino Jair. 1,94 m, parece. Tá voltando de contusão. Já voltou, né? Voltou ano passado. É bom zagueiro. E aí, Gleger? Jogo contra o Red Bull Bragantino, partida marcada para domingo, 4 da tarde. No sábado, 10h40 da manhã, o Guarani vai fazer um treino aberto para que os torcedores possam fazer esse contato com o Bugre antes da decisão, jogo marcado para domingo. Isso aí é importante, viu? Isso aí é legal. Né? Fazendo promoção de ingressos, mulher não paga, com a camisa do Guarani paga meia, vai abrir o treinamento no sábado, traz o torcedor pro lado, né? Porque o torcedor também está preocupado, Batista. Ó, eu vou dizer uma coisa, eu tô junto com o CH nessa. Aliás, nós estamos falando isso durante toda a semana. O São Paulo, se ele perder pro Ituano, ele corre risco de ficar fora. Então imagina o tamanho da encrenca lá em Itu. E o Santo André é o pior time da competição. Né? Então, assim... Bom, o Guarani não pode contar com isso. Não, é exatamente isso que eu ia dizer. Não dá para ficar esperando. Aí, dependendo Faz do a outro sua aí, parte. é o pior negócio. Só que, por exemplo, você cravaria uma vitória do Guarani contra o Red Bull? Esse que é o grande problema. E se o Guarani precisar ganhar para não... Aí seria muito mais preocupante. Então, por isso é juntar, eu acho que dá sim para vencer o jogo, dá para tentar arrumar uma solução aí. O Claudinei ainda, olha, eu estou dizendo assim, ó, ele ainda não encontrou um jeito de jogar. Ele ainda não encontrou. Ele vem com os 3 zagueiros, aí ele muda, a coisa melhora, depois ele volta. Então, assim, ele ainda não encontrou a melhor formação, ele ainda não encontrou as melhores peças. Por exemplo, o Reinaldo tem que jogar. Está entrando e está entrando muito bem. Tem que ser titular. E ele fica insistindo lá, como é que chama o menino lá? O Pablo o quê? Pablo Tomás. Ele fica insistindo com esse menino. Pô, cadê o João Vitor, gente? Pô, o que esse menino fez no ano passado aí naquela arrancada do Guarani na Série B? Olha o que o João Vitor jogou, nem entra nos jogos, a gente nem vê falar o nome do João Vitor. Então tem algumas coisas, né, que ainda faltam encaixe. O grande problema é que a decisão já é domingo. Eu acredito num bom resultado. Eu acho que por toda essa mobilização que tem feito a diretoria, essa pressão, né, o Claudinei, mais uma semana de trabalho, ele pode tentar encontrar ali, tentar ajustar, né, o meio de campo, os zagueiros, os 3 zagueiros. Vamos um jogo decisivo, vamos com 2 zagueiros só, vamos povoar mais o meio de campo, não sei. Ou coloca mais um atacante. Então, assim, ele precisa arrumar um jeito para que o Guarani consiga, pelo menos, competir. Olha o jogo contra o Botafogo de Ribeirão, gente. Olha o desespero que foi. E o Botafogo, nem aí mais com a competição. O Bragantino pode vir com um time alternativo, pode vir com o time B, pode vir com o Sub-23. Gente, mas enfrentou o Botafogo já passeando na competição e nós vimos a dificuldade que foi. Então, qualquer que seja o time do Red Bull que vai vir aqui a Campinas, se o Guarani não mudar a postura, vai enroscar o cartucho, como fala lá em Minas Gerais. Agora, se ele jogar com 3 zagueiros, ele não tem zagueiro para o banco de reservas. Porque com a contusão de joelho do Márcio Silva, a temporada acabou para o Márcio Silva, vai passar por cirurgia de LCA, ligamento cruzado. Então, não tem zagueiro, porque tem os 2 titulares, que é o Léo Santos e o Ryan. A Ryan é canhoto. E tem o Lucas Adel, que é canhoto também. Aí vai colocar 2 canhotos no time e vai ficar sem nenhum zagueiro no banco de reservas. Ora, a loucura que o Guarani fez. O Lucas Adel, ele só foi inscrito na competição por causa da contusão do Bruno Mendes. O regulamento permite. Jogador contundido, aí pode fazer a troca. Aí na última hora, inscreveu o Lucas Adel. E se não tivesse escrito Lucas Adel, não teria zagueiro para jogar agora, teria que improvisar, porque o técnico, se ele usar o Lucas Adel junto com o Ryan e também com o Léo Santos, não tem zagueiro no banco de reservas. Se houver a necessidade de fazer uma substituição, ele vai ter que improvisar.
Então é um problema seríssimo, e isso sem contar a ausência de volantes, né? Porque o Anderson já foi embora, Lucas Araújo continua, pelo jeito parece que continua suspenso, por causa daquela confusão montada devido à rede social, um aniversário que os jogadores foram lá do Neilton. Então os dois jogadores foram afastados. O Anderson foi embora, rescindiu o contrato, e o Lucas Araújo ainda tem contrato com a equipe do Guarani. Então veja a situação que ficou o Guarani por falta de planejamento, né? Poderia ter inscrito aí mais jogadores para a disputa dessa partida decisiva e importante que representa a vida do Guarani. Porque um rebaixamento neste momento arrebenta. O Guarani está numa RJ, a recuperação judicial, e vai necessitar do dinheiro aproximadamente R$700 mil por mês, que vai começar a pagar. Então imagina um descenso nesse momento, perder a renda, a arrecadação da Federação Paulista de Futebol, o dinheiro que vem da televisão da Série A1, porque a Série A2 não tem nenhuma arrecadação, é só despesa. Então o Guarani, infelizmente, fez um péssimo campeonato e também mal planejado. É uma resposta que eu, pelo menos, não tenho. Que time que vai entrar em campo? Sinceramente, diante de tudo que você colocou, e é verdade, você não pode ficar aqui. Eu não vou ficar aqui sugerindo o meio-campista, por exemplo. Eu não vejo no elenco do Guarani um meio-campista sendo o primeiro volante, segundo volante ou meia que você possa acrescentar. A única possibilidade que tem, e eu não tenho convicção, porque se o treinador que nunca jogou desse jeito, foi ele mesmo que falou, há muito tempo não jogava, acrescentou o terceiro zagueiro, foi por causa de quê? É porque ele não tem um time do meio campo para frente confiável, ou peças que preencham a expectativa do estilo de jogo dele. Ele vai jogar no 4-4-2? Que jogador a mais no meio? Vai jogar com 3 atacantes, dois de lado e um espetado. Quem? Quem que é o espetado? Quem? O Pablo Tomás vai ser o espetado, o centroavante de referência? Ou o cara que vai ficar lá entre os zagueiros? Quem vai ser o extrema do lado esquerdo e do lado direito? Se os dois que a gente sugere aqui, ele não põe para jogar, que é o Reinaldo e o João Vitor. Então, olha o tamanho da bucha que é. Aí o torcedor, poxa, mas vocês não sabem, nós sabemos, porque foi montado tudo errado. E aqueles que a gente tinha certeza, jogadores, que dariam conta do recado, estão sendo um verdadeiro fiasco. Então, Batista, você colocou e defendeu uma tese que é verdadeira, mas eu não estarei surpreso se ele começar com 3 zagueiros. Faça o exercício, monte o time sem o terceiro zagueiro, ponha 4 no meio ou o terceiro atacante. Não tem. Eficiente não tem. Tem essas moscas mortas que estão no elenco que não serve para absolutamente nada. Nada. Não serve para nada. Esportivamente falando, tá, gente? Isso não é pessoal. É dentro do campo. Oi, Batista. O Rafael Freitas. Rafael Casabranca está treinando como falso 9. Eu não consigo entender essa Está treinando durante essa semana como falso 9. Então, mas no time titular? Pode ser que apareça aí. O Rafael, uma ótima opção. Como referência ou como falso nome, gripado ele joga mais que o Pablo Tomás. Gripado. Com febre de 39 graus. Gripado, CH? Eu tô ótimo. Então tá bom. Olha, é o seguinte, vamos dar uma verificada aqui, porque a CBF divulgou a tabela. É uma tabela mais ou menos, depois muda tudo, né? Vai ajustando. É acima de esboço, né? Não é um esboço, é uma tabela, mas não definitiva. Não é definitiva, né? Lá. Então, olha aí, essa é a primeira rodada. Aí tem que ver aí, vai ter jogo dia 19, jogo duro, hein, aí outros jogos dia 20 e uns outros ainda dia 21. Então... começa dia 19 e termina dia 21. Essa é a primeira, assim, os enfrentamentos já estão definidos. Isso, né? Perfeitamente. Comentarista de tabela. Rodada. É isso. Exatamente. Agora, não vai ser fácil para os times de Campinas, não. Dá uma olhada lá. Tem algum jogo fácil que você acha aqui? Aí... Não tem, Gleber. Tudo complicado. Até o Amazonas, que é a grande novidade. Fora, contra o Vila Nova lá em Goiânia. Olha ali, embaixo. E a Ponte estreia em casa contra o Coritiba. Você diria que Ceará e Goiás é metal esfregando em metal? Não? Metal esfregando em metal. Primeira rodada.
Meu filho. Campeonato duro, hein? Ó, o Mirassol vai lá em Brusque, lá naquele campinho apertado lá, que é. Nossa, Campeonato é duro. difícil. Duríssimo. Mas está aí a primeira rodada. Aí, Santos, aí, professor Hélio dos Anjos aí, vai vir pegar o Santos na vila. Vai com brincadeira. Vai, Santos, não abre o olho não. Vai. Aí que você vai ver o tamanho da encrenca. E o pessoal está sempre querendo saber a respeito do derby. Os derbys, o jogo entre Guarani e Ponte Preta, no turno, 13ª rodada, entre 28 e 30 de junho. Estádio Brinco de Ouro, primeiro derby no Brinco de Ouro. E no retorno, 32ª rodada entre 18 e 20 de outubro, aí no estádio Moisés Lucarelli. Claro que a data correta. E os horários, né, as datas e os horários ainda serão confirmados pela CBF. Mas tem essa questão aí, né? Primeiro turno, 13ª rodada no Brinco, 32ª rodada no estádio Moisés Lucarelli. São os derbys para o Campeonato Brasileiro da Série B em 2024.